Olá, tudo bem? Sou o professor Fabrício Sombra, de Matemática e Raciocínio Lógico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Nesse vídeo, nós vamos abordar a equivalência da proposição condicional. É um subtópico de raciocínio lógico bastante cobrado em concursos. É muito importante saber as formas de equivalência de uma proposição condicional, porque quando uma banca seleciona questões, essa questão é preferencial porque ela tem duas formas de equivalência, a condicional tem duas formas de equivalência e tem várias formas de se trabalhar em questão. Então é um assunto recorrente que nós demos essa atenção, selecionamos para você estudar a fundo. Vamos lá ver o nosso sumário. A introdução, que é a descrição da nossa aula que estamos fazendo aqui, e vamos explicar rapidamente a equivalência da condicional e vamos para uma questão comentada. Vamos trabalhar como a questão é cobrada em concurso, como esse tópico, né, esse tema é cobrado em concursos. Equivalência da condicional. Bem, vamos falar aqui as formas que são equivalentes a uma proposição condicional. Bem, a primeira que trabalharemos é uma disjunção. Então, uma condicional tem uma disjunção equivalente. Bem, vamos trabalhar com a condicional se P, então Q. Bem, a condicional tem uma forma equivalente que é uma disjunção. Bem, como seria essa forma? Vou botar o símbolo aqui de equivalente. Tá? Vamos construir essa disjunção. Como construímos? Eu nego a primeira parte, eu nego o antecedente da condicional. Então, se eu tenho P no antecedente, eu vou ter não P na equivalência. Não P é uma disjunção ou, e vou repetir o consequente, ou que. Está aí a disjunção equivalente. Vamos escrever aqui em linha reta para ficar mais didático. Se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Aí, bem rápido, fizemos a forma equivalente de uma condicional na forma de junção. Mas também podemos escrever outra forma equivalente, sendo também uma condicional. Bem, como eu construo essa condicional? Bem, agora eu vou inverter. Eu vou pegar o consequente e ele será o meu antecedente, só que com valor contrário. Então, eu nego o meu consequente, coloco o meu símbolo de condicional e nego a primeira parte, o antecedente. Pronto. Essa é a forma equivalente de se P, então Q. Não Q, se não Q, então não P. Então, achamos uma outra equivalência. Vamos escrever aqui embaixo. Não Q implica não P. Perceba, essas três formas são equivalentes. São formas logicamente equivalentes. Então, essas três formas têm que estar aí na sua cabeça para enfrentar um certame onde cobra raciocínio lógico, porque tem grandes chances de cair uma questão desse assunto. E vamos ver já um exemplo de questão. Então, a questão 2018, trabalhada pela Fundação Getúlio Vargas. Uma sentença logicamente equivalente à sentença
Se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó, é. E tem as alternativas. Então, diversas alternativas. Se Pedro não é torcedor da Chapecoense, então ele não nasceu em Chapecó. Se Pedro nasceu em Chapecó, bem, a questão foi bem direta, nos deu uma sentença e pediu a logicamente equivalente. Então, vamos trabalhar as equivalências dessa proposição composta. Primeiro, vamos isolar aqui a nossa proposição e identificar que proposição composta é essa e quais as proposições simples que a compõem. Então, destacamos os conectivos lógicos, os operadores. Se então, temos uma condicional. Temos uma condicional com Pedro é torcedor da Chapecoense. É uma proposição simples, uma sentença declarativa com sentido completo. Pedro é torcedor da Chapecoense, chamaremos de P. E que a segunda proposição, ele nasceu em Chapecó. Então, temos uma condicional com P no antecedente e Q no consequente. Então, escrevendo na forma reduzida, escrevendo na forma simbólica, temos uma condicional se P, então Q. Bem, agora, na forma reduzida, é melhor para eu trabalhar, para eu fazer as equivalências. Então, trabalharemos na forma reduzida e depois voltaremos para a forma textual para achar a resposta da questão nas alternativas. Mas vamos operar aqui na forma reduzida, que é mais simples, é mais fácil para você fazer isso na hora da prova, porque se você for trabalhar na forma textual, pode sim embolar e errar a questão. A equivalência da condicional, então nós temos uma condicional se P, então Q. Temos duas formas de equivalência. A primeira forma, uma disjunção. Vamos lembrar aqui, eu nego o antecedente, troco a condicional por uma disjunção e vou repetir o consequente. A segunda forma de equivalência, 3, 2. Segunda forma de equivalência, nego consequente, a segunda parte, faço novamente a condicional e nego a primeira parte, o antecedente. Então aí as duas formas de equivalência e precisamos passá-las agora para a forma textual. Vamos lá. Então está aí o que nós chamamos de P, Pedro é torcedor chapecoense, e que Pedro nasceu em Chapecó. Podemos escrever agora a forma equivalente da disjunção como Pedro não é torcedor da Chapecoense, ou Pedro nasceu em Chapecó, ou ele nasceu em Chapecó. Posso usar um pronome no lugar do nome Pedro, né? Pedro não é torcedor da Chapecoense, ou ele nasceu em Chapecó. A outra forma de equivalência é não que implica não P. Quer dizer, Pedro não nasceu, se Pedro não nasceu em Chapecó, que é o não que, se Pedro não nasceu em Chapecó, então ele não é torcedor da Chapecoense, não P. Se Pedro não nasceu em Chapecó, então ele não é torcedor da Chapecoense. Essas duas frases são equivalentes, essas duas proposições compostas são equivalentes à proposição apresentada no enunciado. Agora, busquemos nas alternativas a que traz a resposta da questão. Está lá na alternativa D, a forma de equivalência, que é a disjunção. Pedro não é torcedor da Chapecoense ou nasceu em Chapecó. Encerramos aqui o nosso assunto e fica novamente o aviso que aqui na descrição nós temos o link para o artigo para você acessar o artigo no nosso site do CDF Concurso e aprofundar-se nos estudos desse assunto.
E também fica o convite, inscreva-se no nosso canal, acione o sino para receber as nossas notificações, ficar por dentro de todas as notícias de concurso público. Também fique à vontade para curtir o nosso vídeo e compartilhar e fazer comentário. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos nossos comentários que vamos responder. Compromisso, dedicação e foco.